Basicamente, o módulo de avaliação, ele é assim, a grosso modo, né, composto por uma resposta de uma série de perguntas que o usuário faz, né? E aí, ali naquelas perguntas, você monta todo o teu processo de avaliação. Avaliação de desempenho, né? Aqui no caso, pode ser aplicado a outras coisas, a avaliação de desligamento, avaliação de eficácia de treinamento, qualquer tipo de avaliação que se aplique aqui ao meio do RH. Na verdade, o que nós vamos falar hoje é exatamente da parametrização deste formulário de avaliação, né? Ou seja, como é que a gente parametriza as perguntas, os tipos de resposta, para que depois os colaboradores lá, os usuários possam efetivamente responder. Então esse é o nosso objetivo. Depois nas outras pílulas a gente vai falar um pouco sobre como liberar esse formulário, como fazer com que esse formulário chegue na mão dos usuários, né? Mas hoje aí o nosso foco ele é exclusivamente parametrização do formulário, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou acessar aqui a minha base da Singo, a minha base do Singo aqui dentro de casa, né? E a gente vai iniciar vindo aqui no menu avaliação e manutenção e avaliação. Aqui eu tenho uma série de formulários criados já, né? Mas para fim dessa demonstração eu vou criar aqui um novo para vocês verem bem como é que funciona. Bom, então aqui eu estou criando um formulário, né? A gente tem que imaginar aqui o formulário como se fosse realmente um formulário de papel, né? Então, nessa primeira aba aqui que a gente chama de dados, a gente vai definir algumas questões iniciais, né, daquele formulário e de como que ele vai se comportar. Então aqui eu tenho um campinho código e um campinho de objetivo que é só para fins de identificação do formulário, né? Vou colocar aqui, por exemplo, pílula do conhecimento. Né? Aqui eu tenho um campo de descrição onde eu posso colocar mais detalhes a respeito daquele formulário. Tem um tipo onde eu posso definir aí qual tipo de formulário que eu vou usar. Então, se é do tipo desempenho, pesquisa de clima, eu tenho alguns que integram com o DataSul aqui, que é habilidades e competências, treinamento. Depois a gente tem reação, aproveitamento e aplicabilidade também do módulo de treinamento. Avaliação de experiência, isso é bem utilizado também, acho que quase todas as empresas têm. E desligamento, também, que é algo bem comum. Vamos para fins de aqui a gente demonstrar, vou usar o tipo desempenho, que é o tipo mais usado aqui pelo nosso processo, tá? Periodicidade aqui tem alguns campos. Esse aqui é um campo informativo, né? Por exemplo, anual. Eu tenho este outro campo aqui que é questões por página. Aqui nesse caso, lá na resposta da avaliação eu posso definir quantas questões que esse formulário vai ter até ele quebrar de página. Então, isso talvez aqui fique mais visível quando a gente for responder mesmo o formulário, né? Mas aqui são 3, é o padrão. Data de corte, esse aqui é um campo muito importante, porque ele vai definir uma data de corte com relação à admissão dos funcionários. Então, isso é bem comum em processos de avaliação de desempenho, né? Por exemplo, vamos supor que eu faço o meu processo de avaliação de desempenho a partir do 1/1 de 2020. Vai começar o meu processo. Geralmente, eu só avalio quem está na empresa há certo tempo. Por exemplo, 3 meses, 6 meses. Então, eu vou colocar aqui, a partir de quando, quer dizer, até quando que a admissão daquele colaborador conta para entrar no alvo de quem vai ser avaliado. Então, por exemplo, se determinado colaborador foi admitido
em 2/7 de 2019, ele já não faz parte desse formulário. Ele não entra aqui. Se for em 30/6, aí ele entra. Essa é a visão. Tem aqui também participantes, se é um formulário só para o gestor, só para o funcionário ou para ambos. O nosso produto ele é nativamente integrado com uma engine de Ninebox. Então aqui, depois ele vai ter outra pílula para mostrar como se cadastra ele, né? Mas aqui eu consigo selecionar o que eu previamente cadastrei. No caso aqui, esse Ninebox Quality. Depois aqui eu tenho um filtro para os cargos. Então eu posso filtrar para que apenas determinados cargos possam fazer parte daquele meu formulário. Certo? Então, existem formulários que são bem comum nos processos de avaliação, né? Que, por exemplo, a diretoria faça um tipo de formulário, a gerência faça outro tipo, né? A supervisão faça outro tipo. E aí aqui você consegue fazer esse tipo de filtro, ok? Então, isso aqui é a parte inicial, a parte mais facial aí do nosso cadastro. A grande inteligência do formulário está na segunda aba, que é a aba de grupos e questões. Aqui é onde eu vou cadastrar realmente as perguntas, né? E como elas vão se organizar dentro do formulário. Tá, isso é bem importante. Então, se eu clicar aqui em novo, por exemplo, todas as perguntas do formulário elas são organizadas em grupos. Então, qual é a estrutura? Eu tenho o meu formulário. O formulário contém vários grupos e o grupo contém várias perguntas. Então, primeiro eu cadastro o grupo. Vou botar aqui sequência, é a sequência que ele vai ser exibido, né, lá no formulário. Então, o meu primeiro grupo poderia ser, eu vou botar aqui, sei lá, perguntas técnicas. Tá? Técnicas. E aqui eu colocaria apenas perguntas relacionadas a este grupo, né, este assunto, digamos assim. Então tem aqui um parâmetro se eu agrupo ou não. O que é isso aqui? Vai me dizer lá no formulário, na resposta, né, se as perguntas que eu colocar nesse grupo, se elas vão aparecer sequencialmente uma depois da outra dentro do grupo, ou se elas podem estar espalhadas pela avaliação. Tá? Isso aqui varia. Peso, então, eu posso definir um peso dentro do grupo para fins de nota final, né? Então, eu posso, por exemplo, isso é bem comum, né? Então, vamos supor que eu tenha perguntas técnicas e perguntas comportamentais na minha avaliação, né? A técnica pode valer 60% e a comportamental 40%, né? Isso é bem comum, vou botar aqui, sei lá, 60%. Eu digo a qual eixo do Ninebox que este grupo pertence e se é um grupo de metas. Se for um grupo de metas, ele é integrado com o nosso módulo de metas, né, que a gente não chegou nessa etapa ainda. Bom, eu posso restringir este grupo a um tipo de avaliação. Então, dentro do produto aqui, a gente tem 8 tipos de avaliação, né? Gestor, par, subordinado, autoavaliação, consenso, treinamento, cliente e experiência. Então, assim, não é raro eu ter um grupo, por exemplo, que sei lá, avaliação futura do colaborador, algo mais objetivo, e eu ter a visão de que esse grupo só pode ser exibido para o gestor, e não numa autoavaliação. Isso não é raro de acontecer. E esse parâmetro aqui tem que ser usado para isso. Tá? Tem que ter muito cuidado aqui, porque o uso incorreto desses parâmetros aqui pode causar um grande impacto lá no formulário. Ok? Bom, cadastrada essa parte inicial aqui do grupo, a gente vem para as questões. Aqui, a gente tem também uma infinidade de possibilidades de cadastro de questões. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um código que também é a sequência, né? Então, isso aqui seria a primeira questão que seria exibida dentro do grupo que eu estou cadastrando. Tipos de resposta, eu tenho
vários aqui possíveis. Vou falar sobre cada um deles. Pergunta do tipo sim, não. Bom, basicamente o usuário tem que escolher entre sim e não, né? Obviamente. Pergunta do tipo descritivo. O produto abre um texto área para que ele possa digitar ali alguma resposta, uma resposta subjetiva. Nota, ele escreve um número. Aqui é um número inteiro, né? Lista única seleção. Esse aqui talvez seja o mais usado. O produto, ele te permite você cadastrar opções de resposta aqui embaixo. Depois eu vou passar por ele. Lista multiseleção. O produto vai da mesma forma. Te permitir cadastrar várias opções de resposta, mas o usuário pode selecionar mais de uma. Na anterior é só uma. Nota decimal. Ele pode inserir uma nota, mas aí de forma decimal, não é um número inteiro. Informativo. É uma pergunta sem resposta. É uma pergunta que é só usada para informar o usuário de alguma orientação que venha a ter dentro do formulário. Isso aqui é bem comum de a primeira pergunta do formulário ser uma instrução, alguma coisa de como preencher. Pergunta dinâmica. Depois eu vou voltar nela. LNT são perguntas que na verdade, são solicitações de sugestão de treinamento que integram com o nosso módulo de treinamento. Eu tenho PDI, que são sugestões de PDI que integram o nosso PDI também, né? Eu tenho contratação de metas e apuração de metas, tá? Eu quero aqui passar por alguns tipos só que são os mais utilizados, que um é o lista única seleção. Então aqui eu vou botar, por exemplo, uma pergunta qualquer aqui, ajuda qualquer, e o sistema vai me permitir cadastrar uma opção de resposta. Então aqui eu também posso ordenar ela, colocar quanto que ela vale, né? Então a sequência 1, que é a primeiro que vai aparecer, ela vale 1. Eu preciso justificar ela sim ou não, né? Então, caso eu selecione esta resposta aqui, eu preciso botar uma justificativa, sim ou não. E eu posso me abster. Isso aqui é uma abstenção. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha numa avaliação aqui da nossa empresa uma pergunta se o avaliado vendeu bem, né? Mas eu não sou da área comercial, então eu posso dizer que essa resposta aqui é uma resposta do tipo não se aplica, é uma abstenção, né? E aqui eu digo mesmo qual é o texto da resposta, que é o que vai aparecer para o usuário selecionar, tá? Esse aqui talvez seja o tipo mais utilizado pelos nossos clientes. Tem bastante parâmetros aqui, tem bastante detalhes, né, que é importante que haja uma atenção muito fina aqui na hora de fazer. Bom, eu tenho aqui também se a pergunta possui justificativa, né? Então notem a diferença. Antes eu falei se a resposta tinha, agora se a pergunta inteira tem, né? E eu também tenho um peso que eu defino para aquela pergunta. Além disso, aqui embaixo eu posso definir se a pergunta é restrita a alguém, da mesma forma como tem lá no grupo que vimos anteriormente. Também posso colocar um anexo para que o usuário possa enxergar alguma imagem, alguma coisa assim, para ajudar a ilustrar aquela pergunta. Outro tipo de resposta que eu gostaria de passar é o tipo dinâmico. Isso aqui também é muito utilizado. E ele é usado para quê? Na verdade, o grande uso é para fazer a integração com o nosso módulo de habilidades. É muito comum, muito comum, que a gente faça avaliações de habilidades, de competências. Isso é o mais comum, né? Então aí você seleciona
esse tipo aqui, que é o habilidades, proficiência, e como é que funciona essa integração. Depois a gente vai falar mais sobre isso na pílula do módulo de habilidades, né? Eu posso agrupar ou por habilidade ou por tipo, mas o produto vai lá no cargo do avaliado, busca as competências daquele avaliado e o avaliador vai avaliar aquelas competências. Isso gera um ganho de produtividade na criação do formulário absurdo. Eu não tenho que cadastrar milhões de formulários, né? Mas aqui daí tem uma série de pré-cadastros que tem que ser feitos no módulo de habilidades, que eu não vou entrar aqui, mas esse aqui talvez assim, junto com o lista única seleção seja o mais utilizado. Da mesma forma como a gente tem ali o lista única seleção, eu preciso criar minhas opções de resposta, né? Então isso serve para ambos os tipos de resposta que eu citei anteriormente. Outro tipo de resposta que é muito comum é o PDI. O PDI aqui, ele é bastante utilizado, né, porque na avaliação você cria um plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, para acompanhamento futuro. Isso também é bem comum. Então aqui eu preciso pôr para permitir acompanhamento sim, que isso fica para depois só do formulário. E aqui, nesse campinho questão PDI, eu vou montar as questões que serão demonstradas no meu PDI para o usuário. Então, geralmente a gente tem assim questões do tipo, sei lá, o que fazer, quando fazer, como, custo, né? Mais ou menos um 5W2H lá, mas aí cada empresa que for usar essa ferramenta tem o seu modelo, né? A gente acaba atendendo todos porque é bem aberto, é bem flexível aqui o nosso produto. E também aqui ele é restrito, né? Eu também quero falar sobre essa questão aqui de contratação de metas. É possível, dentro da avaliação, a gente fazer contratação de metas, só que não é integrado com o módulo de metas. Isso aqui são metas assim mais simples, né? A gente tem campos fixos, que é objetivo, peso e prazo, se eu não me engano, ou resultado. Agora me deu um branco. Mas é utilizado por alguns clientes que têm um modelo de metas mais simples. E, bom, a gente também precisa saber como é que funciona. Aqui eu também tenho a apuração de metas, que basicamente o que? Ele lê o que foi posto no tipo 40 aqui e o usuário insere resultados, né, para fazer ali o cálculo de atingimento das metas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente falar agora das próximas etapas aqui. Então aqui, essa aba aqui, grupos de questões, é o grande cérebro do formulário, tá? Temos que ter sempre muito cuidado na parametrização, porque qualquer vacilo aqui você pode liberar uma pergunta indevida para um perfil que não é o de acordo, né? Ou você pode se cadastrar ali um score errado, né? um valor errado, você pode comprometer todo o resultado de um processo inteiro por causa de erros neste cadastro. Então, isso aqui é sempre importante ser revisado, ser bem testado antes de liberar para os usuários finais. Bom, aí aqui eu tenho mais três abas, né? A aba fases, basicamente, ela vai definir as fases que este formulário vai passar, né? Então aqui eu tenho 4 possíveis fases, mas basicamente 3 que são as mais utilizadas, que é homologação de pares. Esse aqui, na verdade, até é uma coisa nova que a gente está reativando dentro do produto, que é a rede de avaliadores, que basicamente como é que funciona. Se tem essa etapa aqui no formulário, o usuário ele homologa quem vai avaliar ele antes de começar o processo, tá? Isso é bacana para evitar erros, né? E para
colocar o colaborador no centro do processo. Eu tenho a minha fase de resposta, que é a fase onde cada um faz a sua avaliação de forma separada, e o consenso, que é quando essas avaliações são juntadas para uma nota final. Eu posso fazer um formulário, por exemplo, sem consenso e sem homologação de pares, né? Isso não necessariamente eu tenho que ter todas essas fases parametrizadas na aplicação. Aliás, no meu formulário. O que só precisa ter aqui é a fase de resposta, que é a única que realmente é obrigatória, né? O resto não é necessário. Bom, a gente tem aqui também a parte da legenda. O que é a legenda? Que é a última parte do nosso formulário. Basicamente é um agrupador de score. Então, assim, vamos supor que eu tenha lá uma régua, né, que o cara fez lá nas minhas respostas, uma régua de 1 a 5. Né, eu tinha 5 opções. Logo, o meu score mínimo da minha avaliação é 1, né, e o máximo é 5. Então, como é que eu quebro isso? Para isso serve a legenda. Então, assim, eu posso dizer aqui, de 1 até 2,5 eu tenho que ele foi ruim, né? Sei lá, 2,5 até 3 foi bom e 3 a 5 foi ótimo. Isso aqui serve para você depois normalizar, né, as notas de todo mundo que participou ali do processo de avaliação. Tá? Isso sai lá no formulário, aliás, lá na impressão do formulário, sai nos relatórios. É bem bacana de usar esse conceito aqui de legenda. Ok? Então, pessoal, basicamente, né, era só isso da parte do formulário aqui. Essa foi uma pílula meio apertada, porque tem bastante configuração aqui, mas eu procurei passar o mais utilizado e o mais complexo também. Os outros tipos de resposta ali são mais simples de serem parametrizados. Vocês também podem aí fuçar nas bases, né, que a gente tem para buscar outras parametrizações, e de novo aí eu me coloco à disposição para caso haja alguma dúvida, né?